Olá, amigos, bem-vindos à segunda aula do ciclo Protocolos de Roteamento. Na primeira aula, a gente aprendeu a montar uma topologia física de 4 roteadores, utilizando a aplicação Packet Tracer da Cisco. Tá? Vocês podem usar qualquer outro tipo de aplicação que vocês vejam no mercado. Nessa segunda aula, a gente vai começar a ver a parte de configuração básica de roteadores. Como o tema é um pouco extenso, a gente vai dividir essa aula em duas partes. O que a gente vai ver basicamente em configuração básica de roteadores? A gente vai aprender a identificar o roteador, situá-lo dentro de um domínio de roteadores. A gente vai ver a importância desse tipo de configuração. Na parte de segurança, a gente vai começar a configurar o acesso para a configuração do roteador através da porta console, porta auxiliar, e as interfaces virtuais para quem vai acessar remotamente, via aplicações como Telnet ou Security Shell, e aí vai pela frente. A gente vai aprender a colocar algum tipo de mensagens para quem acessa o roteador, tá? Que também eu acho que é importante. E já indo para a parte de roteamento, a gente vai configurar as interfaces de rede, né? As nossas interfaces seriais e as nossas interfaces Ethernet. Além de configurar essas interfaces com endereços IP, a gente também vai identificar essas interfaces, né? E na prática a gente vai ver qual é a grande importância de você trabalhar com o conceito de descrição para essas nossas interfaces. Ok, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos direto para a prática, ok? Vem comigo. Muito bem, feitas as apresentações, vamos para a nossa segunda aula. Configuração básica de roteadores. Eu fiz uma pequena modificação com relação à topologia da aula passada. Eu trouxe o meu PC, o meu cabo console do roteador C para o roteador B, ok? Então, para iniciar a nossa configuração, vamos acessar o nosso roteador através do hiperterminal do nosso desktop. A configuração padrão para roteadores Cisco do hiperterminal, tá, é 9600-8N1. Isso aqui vai mudar dependendo de qual é o tipo de dispositivo ao qual você quer acessar, seja um roteador da HP ou um roteador HAL, e aí vai pela frente. No caso do Cisco, esse aqui é o padrão. Também você pode usar outro tipo de aplicações, né, como o PUT, e aí vai pela frente. Bom, através desse nosso acesso via cabo console, a gente consegue acessar o prompt de configuração do nosso roteador. Reparem que, já de entrada, ele apresenta o nome do roteador e um prompt com sinal de maior. E a gente está, nesse momento, no modo que a gente chama de exec usuário. Tá? Esse modo não permite realizar configurações, simplesmente alguns tipos de visualização. A gente vai mudar para um modo que a gente vai chamar de exec privilegiado, né? Através do comando enable. Repara que o nosso prompt já mudou de maior para tralha. Nesse caso, a gente já está no modo de configuração de exec privilegiado. A partir de agora, eu posso começar a realizar vários tipos de configurações nesse meu roteador. Inicialmente, vamos a dar uma olhada qual é o tipo de plataforma com a qual a gente vai trabalhar. Para isso, a Cisco tem esse comando, show version, né, onde ele mostra basicamente qual é a plataforma com a qual a gente está trabalhando, que é o Cisco Serie 2900, com um sistema operacional Cisco iOS 15.1. Outras informações que ele mostra para a gente é a imagem do arquivo do sistema, que é essa que está aqui, né? Tá aqui na frente. Tá? E algumas outras informações que também ele vai mostrando, como, por exemplo, as interfaces físicas que a gente tem no roteador. Nesse caso, são 3 interfaces de Ethernet, e devem se lembrar que a gente adquiriu um módulo com 2 interfaces seriais, que ele está mostrando aqui. Né? Eu tenho 3 interfaces de Ethernet e 2 interfaces seriais. Ele também mostra o número serial da minha caixa, Cisco 2911, tá? E qual é o nível de licenciamento que eu tenho para esse roteador 2960. Nesse caso, eu tenho uma licença básica IP-base. Né? Existem outros tipos de licenciamento que eu posso colocar nesse roteador para ativar as features de segurança de firewall nele. Nesse caso, a gente vai usar ele simplesmente nas funções de roteamento.
Ok? Muito bem, a gente está no modo de configurações aqui privilegiado e existem vários tipos de configurações que eu posso fazer nesse roteador. Posso fazer configurações no modo de configuração das interfaces e posso realizar configurações no que a gente chama de modo de configuração global. Significa que esses comandos que a gente vai colocar afetam ao roteador como um todo. Então, existem alguns comandos que são no modo global, existem alguns outros comandos que são no modo de configuração de interface. Então, vamos entrar no modo de configuração global para realizar as configurações que afetam ao roteador como um todo. E isso a gente faz através do comando configuration terminal. Repare que o meu prompt mudou novamente. Agora eu estou no modo de configuração global. O que eu posso fazer nesse modo de configuração global? Tá? Eu posso inicialmente colocar, por exemplo, o nome para o meu roteador, porque todos eles vêm como padrão com o nome router ou router, se você quiser chamar. Então, esse é meu roteador B. Então, vamos chamar ele de roteador B. Né? Hostnamed, roteador, roteador B. Já estou com o meu roteador B. Agora, eu vou colocar um comando que é muito importante, pessoal. No IP domain lookup. O que esse comando faz? Tá? Por padrão, o IP domain lookup vem ativado no roteador. E o que ele tenta fazer? Toda vez que você dá algum comando no roteador, ele tenta associar aquele nome que você colocou a um determinado IP. É como se fosse uma resolução de nomes de domínio. Então, às vezes, quando você digita um comando errado, o roteador vai tentar achar a paridade dele com relação a um número IP. E ele vai ficar procurando. Enquanto ele faz essa procura, ele simplesmente trava. Quando ele não acha nenhum endereço IP associado àquele comando que você colocou, ele te devolve o prompt. Na hora de configuração, quando você começa a digitar muito rápido, às vezes você digita comandos errados. E isso é muito chato, porque o tempo todo ele vai tentar procurar um endereço IP associado a esse nome que você está colocando. Então, o ideal é, de entrada, você colocar esse no IP domain lookup. Aí ele não vai tentar resolver esse nome ou associar a um determinado endereço IP. Tá? Outra coisa que a gente pode fazer, já colocou o nome do nosso roteador. Outro comando importante também é o IP domain. IP domain name, que é o domínio, tá, de nossa empresa. Nesse caso aqui, a gente está na empresa abc.com. Então, a gente já colocou o nome do nosso roteador e o domínio ao qual esse roteador e o conjunto de roteadores vai pertencer. Um pouco mais tarde, a gente vai ver a importância de trabalhar com o nome do roteador e o domínio. Essas duas informações, além, logicamente, de identificarem o roteador, são muito importantes para a criação, por exemplo, de um acesso seguro ao roteador via Security Shell, com encriptação, para permitir esse tipo de acesso seguro. Ele usa esses dados, como o hostname do roteador e o domínio ao qual esse roteador pertence. Então, esses dados são muito importantes, não só para identificar o roteador, mas também para a criação de uma chave criptográfica para acesso a esse equipamento. Ok? Tudo bem, a gente já colocou o nome e o domínio para o nosso roteador, agora a gente vai configurar as interfaces de acesso para o roteador. Primeiro, vamos configurar a interface de console, que é a line com 0. Opa. Agora sim, line com 0. Muito bem, já estou na minha console. O que eu posso fazer nessa console? Primeiro, colocar uma senha, para que quando alguém acesse via console, não acesse diretamente como aconteceu agora com a gente. A gente acessou via hiperterminal e ele diretamente apresentou o prompt para a gente. Então, vamos colocar um password. Vamos usar o password Cisco mesmo, já que a gente está com o equipamento Cisco, ok? E comando muito importante, pessoal, login.
Se você não colocar o comando login, você não está ativando o uso dessa senha para o acesso a console, ok? Outra coisa que também é importante, que eu gosto de usar, é o exec timeout. Tá? Por exemplo, você está configurando um determinado equipamento e precisa se ausentar por alguns minutos. De repente, você deixa o equipamento ligado, né, com o prompt no modo privilegiado, no modo exec privilegiado, dando mole. Alguém chega aí e pode fazer qualquer coisa com o seu equipamento. Então, através do exec timeout, eu vou colocar para 2 minutos, tá? Eu consigo fazer com que, se em 2 minutos eu não mexo com o meu roteador, automaticamente ele vai dar um logout no equipamento e vou ter que entrar novamente com uma conta e senha, ok? Então, bem simples, acabei de configurar o modo de acesso para console via senha. Tudo bem? Eu tenho outros acessos para o meu roteador. Eu tenho acesso às minhas interfaces virtuais. Tá? Eu não acesso o roteador simplesmente pela console. Eu posso acessar remotamente através de outros dispositivos via aplicativo de acesso remoto, como Telnet ou Security Shell. Né? Então, também a gente pode configurar as minhas interfaces virtuais, que eu tenho de 0 a 15. Eu tenho 16 interfaces virtuais. Eu posso ter 16 acessos simultâneos a esse meu roteador. E a forma de colocar uma senha é exatamente igual que a console. Vou usar o password Cisco e vou ativar essa solicitação de autenticação através do login. Outra coisa importante que a gente aprendeu agora há pouco é o exec timeout. Se em 2 minutos a pessoa que está acessando remotamente não mexer nas configurações, automaticamente ele vai chutar aquele usuário. Tá? Ele vai fazer um logout dessa a minha conta. Ok? Muito bem. Eu já configurei a console e já configurei as minhas interfaces virtuais. Esse tipo de configuração, pessoal, é para permitir que o usuário acesse o equipamento. Né? Assim como a gente acessou agora, lembrem que nosso primeiro acesso foi no modo exec usuário, mas ainda eu tenho que configurar uma outra senha, que é a senha para o modo exec privilegiado, né? Para que o usuário consiga realizar as configurações do roteador e também seja solicitada uma senha. Então, para isso, a gente vai usar o comando enable secret e, nesse caso, também a gente vai usar a senha Cisco. Então, pessoal, eu já coloquei as senhas para acesso a meu roteador através de console, através dos terminais virtuais. Né? Vamos dar uma olhada como que está ficando o nosso arquivo de configurações do Cisco. Para isso eu uso o comando show running config. Né? Então eu tenho aqui já de entrada, eu tenho meu hostname aqui, eu tenho a senha que eu coloquei, enable secret, a senha de acesso privilegiado, esse aqui privilegiado, né? E o no IP domain lookup, o domínio do meu roteador. Eu estou com as minhas 3 interfaces Giga Ethernet ainda sem configuração, as minhas interfaces seriais, né? E as configurações da minha console, com uma espera de timeout de 2 minutos, com a senha Cisco e ativada, login, e os meus acessos através de terminais virtuais, de 0 até 15, também com a senha Cisco. Reparem que a minha senha está aparecendo em texto puro, né? Esse aqui é um furo. Então a gente pode fazer com que o meu roteador também encripte essa senha. Para isso eu entro no modo de configuração global e no modo de configuração global eu posso colocar um service password encryption. Ok, se der um Ctrl Z, um show run, reparem que a partir de agora essas minhas senhas já estão encriptadas. Ok? Maravilha. Então, até agora já tenho a parte básica de acesso para o meu roteador. Né? Eu tenho a minha senha console, a minha senha de acesso virtual e tenho as minhas senhas para acesso privilegiado a esse meu roteador.
Muito bem, tendo configurado os modos de acesso básico ao nosso roteador, agora vamos configurar as interfaces. No caso do roteador B, a gente precisa configurar a interface serial 0 para o enlace AB e a interface serial 1 para o enlace BC, assim como a interface Gigabit Ethernet para a comunicação com a minha LAN. Ok? Vamos lá. Modo de configuração global, Configuration Terminal. Agora eu vou entrar no modo de configuração de interface. No caso, eu vou entrar para a interface Gigabit Ethernet 00, que é a interface ligada à minha LAN, e vou colocar o endereço. Pela minha topologia, o endereço, ou a rede, é 192.168.100. Como se trata do meu gateway, é o primeiro endereço válido, que é o endereço 1. E a máscara padrão, 255.255.255.0. Ok. Opa, coisa importante, hein? O endereço, comando do endereço, IP address 192.168.100.255.255.255.0. Agora ele já está com o endereço IP. Reparem que na aula passada a gente tinha mencionado que o switch e os PCs já tinham já se encontravam em estado app, né? Porque eles vêm ativados por padrão, os meus switches. Não é o caso dos roteadores. Então, no caso do roteador, como ele vem por padrão a interface inativa, eu tenho que ativar essa interface. E para isso eu vou usar o comando no shutdown. Reparem que quando dou esse comando, automaticamente ele levanta a interface aqui e começa a negociar capacidades com o switch aqui embaixo, ok? E aqui no roteador ele já está me mostrando que o status dele mudou, né, para up, de down para up. Legal, eu já coloquei então o endereço IP. Uma coisa que eu costumo fazer, e eu recomendo fortemente que vocês façam, é quando você trabalha com uma rede muito grande e uma grande quantidade de equipamentos, você acaba se perdendo com as suas interfaces. Por isso eu costumo sempre colocar um descritivo em cada uma dessas minhas interfaces. Nesse caso da minha interface para minha LAN, eu vou colocar um description, rede LAN matriz, que essa é a interface para a minha rede LAN matriz. Tendo feito isso, eu já tenho configurado o endereço IP, né, e também tenho configurado o description dessa a minha interface, ok? Então, o que mais que a gente tem que fazer? A gente tem que configurar as interfaces das minhas seriais, né? Eu vou dar um Ctrl Z, simplesmente para dar uma olhada aqui, um show running config para ver como que são as minhas configurações, e eu consigo ver aqui que na minha interface Gigabit Ethernet é a interface que vai para a minha rede LAN matriz, e o endereço IP dela é o 92.168.101, com máscara padrão /24. A gente já até poderia fazer um teste. Se eu tivesse, por exemplo, endereço nos meus PCs, eu posso fazer isso. Eu posso colocar um endereço num dos meus PCs. Né? Vamos fazer isso. Tá? Vou pegar esse primeiro PC, né? Na parte de configuração dele, Ethernet. Qual é o endereço que eu vou colocar nele? 192.168.100. Eu já estou usando o 1 no gateway, eu vou usar o primeiro endereço disponível depois daquele 1. E máscara padrão /24. Ok? Ainda no modo de configuração do PC, eu preciso configurar, se eu quiser, tá, que ele consiga navegar pela internet, eu preciso configurar o gateway desse meu PC. Para a comunicação local, eu não preciso desse gateway. Eu preciso do gateway só se for ter algum tipo de comunicação com dispositivos que se encontram fora de minha rede local. Então, para isso que eu preciso, tá, o endereço desse meu default gateway, que é a porta de saída dessa minha rede local. Nesse caso, é o 92.168.100.1, que é o endereço do meu roteador. Beleza? Então, vamos lá para desktop, vamos abrir uma janela do DOS, dar o comando ipconfig para ver como que isso aqui está configurado. Está aí. O endereçamento IP do meu PC0 já está configurado.
Vamos ver se eu consigo chegar no roteador. Vou fazer um ping para 192.168.100.1. Reparem que eu consigo fazer um ping, enviar aqueles 4 pacotinhos no meu roteador. Então eu tenho comunicação com esse meu roteador. Vou sair daqui, vou voltar para o modo de configuração do meu roteador e vou ter que fazer o mesmo teste. Reparem que ele já me chutou, não passaram aqueles 2 minutos, né, o exec timeout que a gente colocou na configuração. Então ele está pedindo a senha para entrar no roteador. Cisco enable, também senha Cisco. Eu vou fazer a mesma coisa do roteador. Eu vou fazer um ping para 192.168.100.2, que é aquele meu PC 0. Reparem que ele também está respondendo. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou configurar as minhas interfaces seriais. A serial 0, que é a que vai para o roteador A, e a serial 1, que é a que vai para o roteador C. Ok? Vamos lá. Primeiro modo de configuração global. Configuration Terminal. Opa, caps lock. Configuration Terminal. Interface. Serial 0. Que é essa interface daqui, né? Para o roteador A. Qual é o endereço IP que a gente vai colocar? 10.10.10. Qual é o primeiro endereço válido da rede 0? O primeiro endereço válido é 1. Qual é a minha máscara? É uma máscara barra 30, pessoal. 255, 255, 255, 252. Ok? Endereço IP. Já estou com o endereço para essa a minha interface. Mesma coisa que a gente tinha feito no caso anterior. Vamos colocar um descritivo nas nossas interfaces. Nesse caso, esse aqui é um enlace WAN para o roteador A. Enlace WAN para o roteador A. Outra coisa que eu tenho que fazer aqui agora é no shoot down. Reparem que ele não levantou a interface, pessoal, diferentemente dessa interface aqui. Por que ele não levantou a interface? Porque o meu roteador A ainda está com as interfaces inativas, né? Então vou ter que entrar nesses roteadores e também colocar a interface deles como no shoot down, ok? Vamos configurar agora essa interface do meu roteador B, a interface serial 1 do roteador B. Eu vou sair daqui, exit, no modo de configuração global, interface serial 1, endereço 10.10.10. Qual é a rede? A rede 4. Qual é o endereço que eu vou colocar aqui? A gente tinha combinado que o primeiro endereço válido vai ser colocado nas interfaces seriais. Então, o endereço 5 ficaria nesse roteador aqui. Então, o endereço que a gente vai colocar no roteador B é o endereço 6, que é o segundo endereço válido da rede 10.4, ok? E a máscara padrão, 255, 255, 255.252. Descritivo, description, que a gente vai colocar enlace WAN para o roteador C. E também nesse caso, vou colocar o no shoot down. Tá? E eu configuro essa minha interface. Tá? Detalhe, se nesse momento meu roteador for desligado, eu vou perder tudo, não é verdade? Então a gente tem que salvar, né, essas configurações da memória principal para a memória permanente do roteador. E faço isso com o comando copy running config para startup config. Né? Confirmamos, ele salvou
essas nossas configurações no roteador. Ou, se você tiver um pouquinho de preguiça, você simplesmente pode colocar o comando write, que também ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Ok? Vamos lá ver como que está a nossa configuração. Show running. Eu tenho as configurações da minha interface Giga Ethernet, as configurações das minhas interfaces seriais, né? Sendo que, reparem, a minha serial 0, pessoal, tá? Ele está com um clock rate de 2 MB. Lembrem-se que a gente colocou, para existir comunicação serial entre dois dispositivos, né, eu preciso que eles possam sincronizar para envio desses pacotes. E para sincronizar, eu preciso de uma referência. Essa referência que vai fazer o simulador de um modem de uma operadora, tá, é o clock, tá, na serial 0. Normalmente, em roteadores, na prática, reais, tá, a gente configura esse clock rate. Né? A gente entra no módulo de configuração e configura clock rate. Nesse caso, a gente não precisou fazer isso, porque a gente já escolheu em conexões, né, o enlace que já vinha como serial DCE. Reparem o seguinte, ele está com um reloginho aqui. Né? Se eu colocar meu mouse aqui em cima, embaixo aparece serial DCE. Né? E como já escolhi, comecei a colocar esse enlace pela serial 0 para a minha serial 1, automaticamente na serial 0 ele já colocou esse clock, que é esse clock rate aqui. Ok? Então vamos fazer uma coisa. Essa é a configuração básica desse meu roteador. E o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Logicamente a gente está com um tempo curto, né? É repetir essa mesma configuração, pessoal, para os outros 3 roteadores. Olá, amigos. Chegamos ao final da segunda aula da série Protocolos de Roteamento. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Espero que essas postagens possam ser de grande valia para quem está iniciando ou trilhando esse caminho de infraestrutura de redes, que é uma área que eu gosto, eu acho muito legal e muito importante no mundo da internet como um todo. Na próxima aula, a gente vai finalizar a configuração básica de roteadores e, posteriormente, a gente dá início à configuração especificamente dos protocolos de roteamento. Ok? Então, vocês são convidados para a nossa próxima aula e continuem estudando, porque eu acho que isso aqui é muito importante. Ok? Até a próxima.